No domingo, Jesus chegara a Jerusalém. Na segunda-feira, provavelmente, encontra-se o evento da purificação do templo, em que Jesus não apenas demonstrou a radicalidade do seu amor ao Pai, o seu compromisso com a vontade do Pai, como ele também se indispôs com aqueles que, distantes do Senhor, mas próximos da religião oficial, não estavam dispostos à mudança de vida. Na terça-feira, os embates aumentaram com aqueles que em público tentavam encontrar Jesus em contradição, o que jamais conseguiram. Na quarta-feira, ao que tudo indica, Jesus teve um tempo de descanso. E como precisava desse descanso, porque ele na carne estava sob intensa agitação. Na quinta-feira à noite, agora narrada pelo texto bíblico, antes da festa que começaria no dia seguinte, a festa da Páscoa, Jesus reuniu os seus discípulos para uma refeição. Estavam reunidos para uma espécie de jantar, e aqui Jesus aprofunda o seu ensino e demonstra com clareza que ele estava caminhando para a morte, e isso aconteceria em breve. Enquanto faziam a refeição, eles estavam ouvindo algumas das mais sérias verdades que poderiam receber do Senhor Jesus Cristo. Ouviam acerca do compromisso de Jesus com o Pai, mas também com eles. E meus irmãos, se é verdade que João não relata aquilo que os demais evangelhos relatam, João relata Jesus com uma toalha abaixando-se, lavando os pés dos seus apóstolos, o que é uma contribuição extraordinária para entendermos o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo: eu hei de servi-los, ainda que vocês não entendam o que estou fazendo. A minha ida à cruz será a demonstração prática do ensino que compartilharei com vocês nessa hora, enquanto assumindo a forma de servo, estou lavando os pés de vocês. Estavam presentes naquela ceia Judas, aquele que viria a trair Jesus trocando por algumas moedas. Estava ali Pedro, que reiteradas vezes também em público diria que não conhecia Jesus. Estava ali Tomé, homem que lutou contra a credulidade, que teve extrema dificuldade em crer naquilo que estava acontecendo no pós-morte do Senhor Jesus. É nesse contexto, irmãos, que João, inspirado pelo Senhor, diz: ele que sempre amou os seus. No momento de maior agonia do seu ministério, o tempo da crucificação, continuou amando os seus que ainda estavam no mundo e amou-os até o fim. Nós temos aqui duas palavras na língua grega, eis telos. Pode ser traduzida de fato como até o fim. Ou então pode ser traduzido como no fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até no fim. Essas duas palavras, irmãos, podem também ser traduzidas como ao máximo. Amou-os de tal modo que alcançou a finalidade do seu ministério, demonstrar o seu tão grande amor, eis telos, amou-os até ao máximo, onde nenhum ser humano pode chegar, Jesus amou até o fim. Precisamos meditar na excelência do amor do Senhor Jesus Cristo, sem o que, irmãos, não existe evangelho,
não faz sentido a vida cristã, não há razão para que nos reunamos nessa noite, não há o que pregar ao mundo. Jesus amou até o fim com um amor obediente, sim. Engana-se quem acredita que Jesus amou primariamente os seus discípulos. Não, Jesus antes de tudo amou o Pai, com quem eternamente sempre tem vivido em amor. A palavra de Deus nos diz que Deus é amor. Como dizer que alguém é amor se não tem a quem amar? Quem Deus, antes de ter criado tudo o que vemos à nossa volta, amava na eternidade. Um Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito, vivendo em amor pleno na eternidade. Esse Deus que é amor, amou seu Filho, e por seu Filho foi amado. Jesus amou gente que não era amável, porque Ele amou antes de tudo o Pai, em nome de quem Ele veio resgatar essas pessoas, esses pecadores. O amor de Jesus foi tão obediente, que o levou a cumprir a sua missão, mesmo sendo uma missão dura, árdua, espinhosa, injusta, dolorosa. Meus irmãos, o amor de Jesus é o amor de quem obedece o Pai. Mas é também um amor constante. Sim, nós todos sabemos que há pessoas que amam e desamam com grande facilidade. Estão perdidas de amor por alguém num dia, no outro já desamaram e já estão amando outra pessoa. Às vezes, irmãos, eu me sinto em dificuldade para acompanhar o andamento da longa-metragem. O amor de Deus, irmãos, é um amor constante. Saiba você que nada é mais impossível do que Deus deixar de amar. Ele deixaria de ser Deus. E Ele te ama de modo tão constante, que mesmo conhecendo profundamente as suas debilidades, mesmo conhecendo sua história, mesmo sabendo das suas negativas a Ele, mesmo sabendo das suas traições ao Evangelho, mesmo sabendo da sua incredulidade, insiste em te amar. Isso é amor. Eu imagino, irmãos, que aqueles que nos amam, filhos, cônjuges, irmãos, primos, amigos, teriam um pouco de dificuldade de nos amar se eles pudessem nos conhecer como Deus nos conhece, em profundidade, sem cortes. Irmãos, Deus nos ama de tal modo que mesmo nos conhecendo como Ele, e somente Ele nos conhece, Ele insiste em nos amar. Não é que Ele é perdulário, omisso, condescendente, é que Ele é amor. Ele sabe daquilo que você faz e ninguém mais sabe. Ele sabe das batalhas da sua mente que ninguém conhece. Mas Ele continua em amor te convidando a ser transformado pelo amor dEle e no amor dEle vencer. Irmãos, é um amor tão constante que permitiu Judas, Pedro e Tomé naquela mesa, naquela ceia. Jesus jamais abandona aqueles que estão comprometidos com Ele. Isso é próprio dos discípulos de Jesus, não do Senhor Jesus. Jesus quis preparar seus discípulos para aquilo que aconteceria em breve. Que amor constante. Jesus sabia que para eles, os discípulos, o que estava por vir era um tempo de dificuldade, de solidão, de tristeza, de perda, de sentimento de abandono. Vejam, meus irmãos, o que nos apresenta João mesmo, no capítulo 20 do seu Evangelho, versículos 8 e 9. Então entrou o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar Ele dentre os mortos. Para nós que conhecemos toda a caminhada de Jesus até o Gólgota, parece tão claro que Jesus estava dizendo que morreria e ao terceiro dia ressuscitaria.
Parece-nos, irmãos, tão simples identificar as palavras de Jesus com as profecias veterotestamentárias. Mas a palavra de Deus diz que para aqueles discípulos, o que havia de mais extraordinário que estava por acontecer era incompreensível. Depois que vão ao sepulcro e ouvem do anjo: não está aqui, pois ressuscitou. Diz a palavra de Deus que ainda não tinham compreendido, só então começaram a crer que era necessário a morte seguida da ressurreição gloriosa do Senhor Jesus. Jesus amou com uma constância tão grande que ele compreendeu essas dificuldades e sentou-se à mesa e celebrou a ceia, em que mais uma vez pacientemente ensinou acerca do que ele faria em breve. Nós fazemos isso com quem amamos. Os pais fazem isso com os filhos. Os pais ensinamos os filhos quase que todo dia. Eu e a minha esposa brincamos dizendo que nós estudamos nesse ano que chegou ao fim, o 4º ano e o 6º ano. Nós fizemos mais uma vez. E é bom, irmãos, porque eu aprendo tanta coisa. De vez em quando meus filhos vêm com umas histórias de que a classificação não é mais aquela que eu aprendi na biologia. Fico chateado, irmãos, porque eu aprendi e estudei demais, e agora eles vêm me dizer que foi tudo atualizado. Nós estudamos, nós explicamos, nós ensinamos, nós caminhamos, porque amamos, e você sabe disso. É o que Jesus fez. Um amor supremo. Que amor, que grande amor. Irmão José Olímpio, se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Não é assim que diz o hino, meu irmão? Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor se isso não for amor. Você precisa atualizar as suas definições de amor, se você não conhece Jesus. Um amor supremo, amor que o levou a se entregar por pecadores, por gente traidora, por gente indisposta a obedecer, por gente resistente. Jesus amou esse grupo. Que amor supremo! Amor que levou Jesus à cruz. Hoje, um símbolo muito precioso para nós cristãos, apenas como símbolo. Mas naqueles dias, palco de vergonha, lembrança de crime cometido, lugar de desonra. Jesus assumiu o lugar que não era dele, cumprindo o que diz a palavra do Senhor. Assumiu um castigo que me traz a paz, porque eu pequei contra o Pai, porque eu, diante de um Deus santo, merecia a morte. Ele, em misericórdia, colocou-se no meu lugar. Amor supremo, levou meu Senhor à cruz. Amor que jamais foi visto na história. Meus irmãos, eu conheci uma pessoa que declarava na sua juventude amar absolutamente uma jovem da igreja em que eu era adolescente também. E a família dele não suportava a ideia de vê-lo entre os crentes. Mas ele dizia que amava aquela jovem de tal modo que estava disposto a enfrentar a família, a continuar ali naquela igreja, a tornar-se um membro e a constituir família com ela. O pai, que falava pouco, ao contrário da mãe, sabia muito bem do que mexia o coração daquele jovem, comprou um carro, chamou aquele jovem e disse: esse carro será seu, se você decidir acabar o namoro com aquela jovem lá daquela igreja batista. Aquele moço que declarava grande amor por ela, sabe o que fez? Passava em frente à igreja dirigindo o carro, não mais entrava na igreja, não mais namorava aquela menina. Ela sofreu muito, mas ela entendeu que o amor dele
era um amor menor do que um carro, um amor mais barato do que um veículo. Amor supremo é o amor daquele que nos conhece com profundidade e por obediência ao Pai continua amando-nos. É o amor daquele que nos acompanha e sabe dos erros que cometemos e ainda assim, de modo constante, permanece nos chamando à vivência da aliança, qual seja Ele o nosso Senhor, nós os seus servos. Ele o que nos guia, nós aqueles que somos guiados por Ele. Ele que nos cobre de amor, nós os que somos alcançados pelo amor dele que cobre uma multidão de pecados. Um amor supremo jamais visto na história. João, o apóstolo do amor, sabendo do tão grande amor do seu Senhor por ele, escreve da parte de Deus dizendo: antes que começasse a Páscoa, sabendo Jesus, ao contrário dos apóstolos, que ele não continuaria vivendo na carne, que ele se entregaria para o sacrifício cumprindo a lei de Deus, cumprindo a justiça do Deus Santo, sabendo que ele se entregaria no Calvário, sabendo que ele seria humilhado, rejeitado, martirizado, abandonado, sabendo que seria ele zombado, resolveu com grande amor reunir os seus que estavam nesse mundo mau e demonstrar que o seu amor seria amor ao máximo. Jesus amou-os até ao fim. E amar até o fim é o plano de Jesus para aqueles que nele creem. Plano eterno, plano garantido pela palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Se você ainda não creu em Jesus, saiba que o convite dele é o mesmo em nossos dias: amá-lo até o fim, até que o alcance e o transforme de verdade em nova criatura, e o transforme em nova criatura, dando o Espírito dele para que viva em você. Esse Espírito que é um só tempo, o santificador e o penhor da herança eterna dos crentes no céu. A certeza de que estaremos com o Senhor porque pertencemos ao Senhor. O seu Espírito é selo, é marca, é registro, é garantia de que somos do Senhor. Os que creem no Senhor podem dizer que serão amados até o fim, quando a morte vier e mesmo após a morte, por toda a eternidade. É preciso que você tenha certeza desse compromisso do Senhor por você, e que você desdobre essa certeza em 3 grandes decisões. Primeira decisão: amar a Deus acima de todas as coisas. Quem seria obediente ao plano do sacrifício na cruz por amar você, além daquele que mais te ama, que é Jesus? Quem te amaria de modo tão constante como Jesus? Quem te amaria de modo tão supremo a ponto de assumir a sua cruz? Você precisa desdobrar essa certeza de que Deus te ama, na decisão de amar a Deus acima de todas as coisas. Você precisa amar o seu próximo. Aprenda com o Senhor Jesus Cristo, que amou uma pessoa como você, que é capaz de amar um homem como eu. E por conta disso, ame o seu próximo, aquele que ele criou em amor, que às vezes se lambuza no pecado, que tantas vezes rejeita o Senhor, que na ignorância abre a boca para zombar do Evangelho. Deus é capaz de amar uma pessoa nessa condição, porque sabe que, sendo essa pessoa alcançada pelo amor dele, será transformada radicalmente pelo Senhor. Decida amar a Deus, ao próximo e amar a si mesmo. E sabe como você pode demonstrar que ama a si mesmo? Você pode pedir ao Senhor Jesus pela fé, que dirija a sua vida, que endireite os seus caminhos, que seja o Senhor do seu viver. Não há
maior decisão de alto amor, de amor próprio, do que dizer ao Senhor: ó Senhor, dirija a minha vida. Queridos irmãos, Jesus amou até o fim. Celebramos nesta noite a mais elevada demonstração de que é verdadeira a declaração inspirada do apóstolo João. E precisamos sair daqui dizendo isso a todos. Tendo Jesus sempre nos amado, amou-nos até ao fim. Que Deus, pois, nos abençoe. Vamos orar? Agradeça a Deus por tão grande amor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos amado até ao fim. Nós reconhecemos a misericórdia do Senhor, a graça, o favor do Senhor. Permita, Senhor, que outros que ainda não tendo conhecimento ou não reconhecendo o teu amor, ouvindo a tua palavra, tendo sido incomodados, creiam no teu tão grande amor. Nós te louvamos